Pessoal, voltando aqui então à nossa gravação, continuando aqui a segunda parte da aula, a gente está falando sobre os Incoterms, negócios internacionais, 4.2. A gente falou um pouco dos Incoterms 2000, 2010, né? Tivemos aí um vídeo super bacana, explicativo, sobre toda essa dinâmica de cada Incoterm. Não vou cobrar isso de vocês, tá bom? É só para conhecimento mesmo. Bom, vamos entender um pouco mais agora dos três tipos de modais, né? O modal aéreo, rodoviário, modal ferroviário também. O modal ferroviário, perdão, rodoviário. O modal rodoviário. Vantagem: flexibilidade de preço, rapidez, entrega direta dos bens, economia, rápido em curtas e médias distantes, né? Só que tem uma desvantagem aí, né? A carga é limitada, de acordo com o tamanho da carreta, né? O espaço físico dela. Existe um alto índice de poluição, isso é muito sério, né? Usa muito petróleo, né? E isso não é legal para o meio ambiente, não é tão sustentável assim. É sujeito a atrasos, porque depende muito de trânsito, depende muito de rodovia, né? De acidente, então tudo isso pode acarretar em atrasos, né? O frete é alto, ainda mais quando é longa distância, né? E aí tem que atender algumas legislações aí vigentes quando se faz esse transporte. É o mais usado, né? É o mais usual no nosso país. A gente sabe disso. Mas também é caro, né? Tem um certo custo em cima disso aí, tá bom? Modal ferroviário, esse já tem uma outra característica, né? Esse modal tem um menor custo de transporte, né? É bom para grandes distâncias, possibilita transporte de vários tipos de produtos, terminais de carga, próximo das fontes de produção. Independe de algumas condições atmosféricas, né? Pode estar chovendo, pode estar calor, pode estar frio, e é adequado para produto de baixo valor, né? Valor acrescentado e alta densidade, geralmente matéria-prima, né? Matéria-prima, commodities primários são transportados via modal ferroviário. A desvantagem é que não possui flexibilidade de percurso, né? Não existe, né? Como você ter uma outra rota, necessidade maior de transbordo, horário pouco flexível, né? Eles são fixos, né? De acordo com. E tem que ter já um alto volume de carga para compensar. É pouco competitivo para poucas distâncias, então pequena distância não compensa. Todo o trâmite, todo o trabalho, né? Todo embaraço aduaneiro e elevados investimentos na manutenção e na construção. Quer dizer, você construir ferrovia é caro, né? Investir. Há uma necessidade de você investir em malha ferroviária para, na sequência, você realmente ter vantagem em relação a isso, tá? Então, assim, a gente tem que o rodoviário e o ferroviário. Todos têm vantagens, todos têm desvantagens, tá bom? Então a gente olhar para isso e entender. É claro que a gente olhando aqui, a gente sabe que o rodoviário é o mais utilizado, o rodoviário é o mais empregado no país, né? Mas tem outros meios também, e todos têm vantagem, todos têm desvantagem. O aéreo é ideal para envio de mercadorias com pouco peso e volume, reduz gastos de armazenagem, agiliza deslocamento de carga, possui redução de estoques por aplicação do just-in-time, né, a entrega certa no horário, e eficácia comprovada nas entregas urgentes. Só que a desvantagem, menor capacidade de carga, né, porque tem que ser leve e pouco volume, o custo é elevado em comparação com os outros transportes e é pouco flexível para trabalhar em terminal a terminal. Então, se você vai fazer transbordo, né, entre portos, se você vai tirar de um lugar e passar para outro, não é muito flexível para isso, não. Então, esse modal aéreo, ele é muito específico para algumas mercadorias. É de pouco peso, pouco volume. Quando a gente quer reduzir realmente algum tipo de deslocamento, quando a gente quer aplicar esse just-in-time para reduzir estoque. A gente quer reduzir estoque, quer focar em qualidade, né? E também com entregas urgentes, tá? Já o modal marítimo, ele é competitivo,
Por quê? Porque ele é baixo custo, né? Você tem aí, né, toneladas que podem ser transportadas, né, de um lugar para outro, de um país para outro, né? Qualquer tipo de carga você pode colocar, desde que nas condições corretas, existe uma grande capacidade de carga e o custo é baixo. Então, por isso que grande parte, né, quando vai de um país para outro, vai via modal marítimo. Porém, tem desvantagem também: baixa velocidade, disponibilidade limitada, né? Não é em todo lugar que tem porto, né? São lugares específicos, estratégicos, a maior exigência de embalagens, até pelo tempo de percurso, necessidade de transbordo nos portos, muitas vezes de um porto para outro, para chegar no destino final, tem que passar aí por mais de um porto, né? Então isso vai ter uma movimentação de carga de containers de um porto para outro, e isso também coloca em risco a mercadoria, ela pode sofrer algumas avarias, o tempo fica mais longo, né? E distância do centro de produção, quer dizer, muitas vezes o porto ele fica em lugares distantes. Tá bom? Então, gente, assim, entendam assim, esses quatro tipos de modais: o rodoviário, o ferroviário, o aéreo e o marítimo. Todos têm vantagens, todos têm desvantagens, tá bom? É entender o tipo de mercadoria, o custo que se quer gastar com isso, se a carga ela é flexível, ela é perecível, ela exige um certo tempo, se eu tenho pressa. Então, é aquilo, é como se fosse assim, o tipo de Incoterms, né? Incoterms que a gente vai usar. É de acordo com a necessidade, é de acordo com o contrato feito com o importador, tá bom? Bom, nos Estados Unidos, nós temos o modal rodoviário, é o mais utilizado, seguido do fluvial, né? E por quê? Porque existe baixa burocracia no cruzamento de fronteiras. Então é um modal lá que está muito em alta ainda, né? Na Europa usa-se muito fluvial, né? Porque são geografias compactas, barreiras políticas, culturais e línguas. Então, naquela região ali, naquele bloco, em toda a Europa, né, o maior, não é que não exista outros, tá? Mas o mais utilizado aí é o fluvial. Nos países dos tigres asiáticos, né, Singapura, Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan, marítimo e aéreo. Então, primeiro marítimo, né, seguido do aéreo, porque tem muitas ilhas, né? Então requer aí ou você vai de avião, né, ou você vai de navio, tá? No Brasil, a gente tem uma geografia super ampla e complexa. Temos pouca cabotagem, né? O que é cabotagem? É navegação de um porto ao outro dentro do próprio país. O nome disso é cabotagem. Quando você leva uma mercadoria, uma carga de um posto a outro posto dentro do próprio país. A malha rodoviária nossa, é de péssima qualidade, né? A gente conhece aqui as nossas rodovias aqui, né? Dutra, Ayrton Senna, Tamoios, né? Mas vai aí para a região nordeste e norte do país. Quanta estrada ruim, né? Então, assim, é o mais utilizado hoje, é o transporte rodoviário, porém, ele é de péssima qualidade, ele é caro, ele polui, né? E no Mercosul? Nos países que compõem esse bloco econômico Mercosul. A geografia é ampla e complexa, também existe pouca cabotagem, essa navegação entre portos do mesmo país, né? Tem um pouco de transporte fluvial, né? Mas ele é insignificante, né? Muitas vezes, e também é insignificante a integração ferroviária entre esses países. Não tem um investimento em malha ferroviária, né? Que realmente possa valer a pena. Então, se houver um investimento entre os países do Mercosul na malha ferroviária, desafoga a rodovia, né, elimina burocracia, não depende, porque por mais que vão pensar assim, por mais que vai via marítimo, né, por exemplo, eu preciso de porto, né, e construir porto tem uma estrutura, e do porto vai ter ainda a rodovia para chegar, para escoar essa mercadoria. Né? No aeroporto também, muitas vezes, né? Requer uma grande estrutura. Então, muitas vezes você investir em malha ferroviária, né, nos países do Mercosul, por exemplo, seria uma grande vantagem, mas requer investimento de todos os países desse bloco para investir em malha ferroviária, perdão, para construir as ferrovias, para que se tenha aí essa facilidade nessa logística internacional. Então, cada país, cada continente, cada região tem os seus entraves, né, as suas dificuldades,
dificuldades geográficas, barreiras políticas, culturais, linguísticas, que vai criar situações aí de geografias mais complexas e amplas, ou geografias mais compactas, para verificar qual é o meio de transporte mais utilizado. Muitas vezes, aquele modelo que está sendo utilizado na sua amplitude não é o ideal, né? Mas é o que está se praticando hoje. A gente sabe que no Brasil, o que se pratica hoje, 70%, 80% é rodoviário, né? Você tem greve do caminhoneiro para tudo, vocês sabem disso, né? Aí complica as estradas, emburaca mais as estradas ainda, gera riscos de acidente. Então, se você tirar, desafogar essa malha rodoviária do país, por exemplo, e investir em malha ferroviária, né? Ou modal fluvial, sei lá, outros meios, você desafoga um pouco as rodovias, diminui o risco de acidente, né? Preserva um pouco mais. Mas, assim, tem interesses políticos por trás disso também, tem N fatores por trás disso tudo que independe só daquilo que é vantajoso, né? Tem outros interesses por trás. Mas nós sabemos que isso é um diferencial, isso pode trazer vantagem competitiva para um país. Seguramente, né? E para entender melhor, né, essa logística internacional que envolve globalização, que envolve importação e exportação, que envolve, né, os incoterms, os termos, né, que vai tirar ou dar responsabilidade, custos e riscos da mercadoria no transporte internacional, nós iremos unir essas informações, né, de termos de comércio internacional, que é os incoterms, e os modais de transporte por meio de uma operação chamada Global Sourcing, né? O que é o Global Sourcing? O Global Sourcing, que o termo quer dizer fornecimento global, ele é apresentado por Farias, que é o autor, né, como uma ação estratégica que deve ser avaliada e definida pelos gestores da organização, baseado na utilização do fornecimento global, já que as cadeias de suprimento não precisam ser locais, pois os fornecedores de insumos, matéria-prima, podem ser localizados em qualquer parte do mundo, trazendo a possibilidade de redução de custo e aumento da competição no mercado fornecedor. Então é bem isso mesmo. Quando a gente fala em fornecimento global, esse global sourcing, basicamente é o quê? É quando você tem vantagem, tem possibilidade, quando há condições de você suprir a sua cadeia produtiva com os insumos necessários, trazendo das diversas partes do mundo. Eu não tenho que comprar do meu vizinho, eu não preciso comprar a matéria-prima do meu vizinho aqui, da mesma cidade, do mesmo estado ou do mesmo país. Isso traz vantagem competitiva, e se eu tenho uma logística internacional, se eu tenho meios de transporte modais que vão facilitar e vão criar condições para isso, eu posso comprar de outros países, seguramente, né? Então, para a mesma produção, eu vou produzir, sei lá, vamos colocar aqui, uma roupa. Eu posso comprar o tecido de um lugar, eu posso comprar tinta de outro lugar, eu posso comprar os acessórios, botões, zíper de outro lugar, entendeu? E fabricar aqui. Então pode vir até de outros países. Isso é esse fornecimento global. Então é o mundo, né? A gente sabe que a China ela está em todos os lugares praticamente. Então é o quê? Esse mercado, né? Internacional sendo cada vez mais invadido, né? Então a gente tem assim, por exemplo, o Brasil ele tem as suas importações, as suas exportações, Estados Unidos, China, Europa. Então, assim, é quando há essa possibilidade. Então, hoje já existe esse global sourcing, já existe esse fornecimento global, né? E quanto mais se investe em logística internacional, em modais que vão garantir isso, mais você consegue aí ser competitivo aí em tempo e em transporte, tá? Então, a global sourcing é a aquisição de insumos, de produtos ou até serviços em outros países, né, com diferentes fornecedores. Não preciso comprar de um fornecedor só, eu posso ter parceria com vários fornecedores em outros países, cujo objetivo é obter maior competitividade relacionada ao custo e à qualidade, né? Então eu quero comprar um produto cada vez com custo mais barato e com uma qualidade alta. Então, se eu não acho no país de origem, né, nacional, eu vou buscar lá fora, né, em outros fornecedores.
E eu não tenho que comprar apenas de um fornecedor, eu posso comprar de vários fornecedores de países diferentes para produzir aqui, né? Ou parte aqui. Isso já acontece hoje. Então, essa cadeia de suprimento, esse supply chain que vai sendo organizado, né? Graças a esse fornecimento global, esse global source, tá bom? É basicamente isso. Então, o que que se espera hoje? Você ter uma redução do custo. Para eu produzir mais barato, para eu poder vender mais barato e ser competitivo, eu tenho que buscar os meus fornecedores de insumo com produtos de baixo custo e de alta qualidade, né? Então, esse Global Source, ele gera uma ação estratégica, eu posso terceirizar parte da minha produção, por exemplo, né? Eu posso comprar peças, produção, parte da minha produção que eu tinha que fazer, que eu posso comprar isso pronto. Baseia-se em um fornecimento global, mundial, a base da Global Source é isso. As cadeias de suprimentos, elas não são mais locais. Então, parte eu posso comprar daqui, parte de fora, ou tudo de fora, e aqui somente só vou montar, por exemplo, aqui eu só vou juntar as peças, e de cada lugar vem uma peça diferente, né? Então, os fornecedores de insumos, eles são localizados pelo mundo todo, né, em diversas partes do mundo, né? E isso reduz o custo, gente, né? Mesmo colocando os custos de transporte, os incoterms, né? Quando bem feito em altos volumes, em compra em escala, né? Isso aumenta o que? A competitividade, porque eu reduzo o meu custo na compra e aí eu vou ter um produto um pouco mais barato. Então, meu custo de produção cai, mantendo a minha qualidade. Eu vou vender isso no mercado, um produto final acabado, mais barato, e eu vou ser mais competitivo com isso, né? Então, a Global Service é uma estratégia que ela vem sendo adotada por grandes companhias em muitas partes do mundo, as quais procuram parceiros internacionais para reduzir os custos e aumentar a qualidade de seus bens e serviços. Apenas 5% dos brasileiros sabem falar inglês. Isso dificulta a inserção de empresas nacionais na prestação de serviços para as organizações internacionais. Mas apenas das empresas situadas no Brasil não conseguirem tirar muito proveito do Global Source na área de serviços, em que segmentos você acha que eles poderiam ser procurados quando uma empresa internacional quer terceirizar alguma parte das suas operações? Então vamos refletir. Quando a gente fala sobre isso, é muito mais assim intangível, né? Mais difícil, vultoso. A gente entender e pensar na prestação de serviço nessa modalidade, mas que ainda é possível, mas no Brasil não, pela dificuldade, pela falta de saber falar um outro idioma e dominar uma segunda língua. Então, assim, quando a gente fala em Global Source no Brasil, a gente pensa em insumos, né? Matéria-prima, tecido, algodão, sei lá, né? Produtos da China, tecnológicos, né? E isso também entra nesse aspecto. Mas também, será que existe possibilidade da gente terceirizar parte da produção na prestação de serviço? Né? Talvez sim, né? Algumas consultorias, né, importar um pouco de conhecimento, um pouco de know-how de fora também, né, ou exportar, né, vender um pouco do nosso conhecimento, do nosso know-how, né, dar consultorias externas também pode ser, ele pode trazer vantagem aí dentro dessa prestação de serviço. Mas é claro que no Brasil, principalmente, né, o grande proveito da Global hoje é na área da produção tangível, né, matéria-prima e insumos básicos, sim, mas a prestação de serviço também pode ser. Então, quando a gente fala de global service, a gente está falando de uma situação de você terceirizar, né? Parte daquilo que eu ia produzir aqui, né, um componente que vai na minha produção, eu posso comprar de fora. Pronto já, com garantia a um preço mais baixo, né? E aí, mas com qualidade, tá bom? Bom, gente, tem esse exercício que eu vou pedir para que vocês façam e me mandem via WhatsApp até segunda-feira. Vale nota, tá? Então tem uma descrição da situação problema. Eu vou postar esse material também no AVA para vocês. Essa aula também vai ser postada nas duas partes. E aí que vocês leiam individualmente, façam e me mandem isso via e-mail, vale nota, e me mandem no meu e-mail até segunda-feira que vem. Tá certo? Então, não vou nem ler, porque vocês vão ler aqui e vão entender, né? Vão buscar uma reflexão da aula de novo e trazer isso para gente numa discussão na próxima aula.
tá bom? Além de me mandar por e-mail, eu quero ouvir vocês na próxima terça-feira sobre a discussão, a resolução dessa situação, problema, tá bom? Aqui tá aqui certinho, tá? Toda a situação, problema. E é isso, tá? E esse link do YouTube aí é o link desse vídeo que eu passei para vocês. É um vídeo de quase meia hora, eu concordo, mas é um vídeo muito autoexplicativo, explicou bem melhor que eu. Então, por que que eu vou falar? Eu passo o vídeo e eu complemento, tá bom? Porque ficou bem bacana, foi bem didático. De novo, não vou cobrar esses termos de vocês, mas é importante que saibamos aí, porque ele muda constantemente também. Então, se eu tenho uma noção do que são os Incoterms, né, eu vou consultando aí, e se alguém realmente for trabalhar efetivamente na área de logística internacional, né, vai ter que se aprofundar aí, e a própria prática, o trabalhar dia a dia com esses termos, né, com essas transações internacionais, isso traz know-how, bagagem para todos nós. Tá bom, galera? É isso. Obrigado pela companhia de hoje, pela aula. Encerrando aqui unidade 4, sessão 4.2. Um grande abraço e até a próxima.